pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós trazemos mais uma execução com o Square Pincão, aula que já está no ar para vocês aqui no canal. E é claro que eu estou torcendo muito porque vocês estejam tecendo, estejam curtindo e acompanhando as nossas aulas. Para você que não viu a aula do Square Pincão, você terá os links desta aula, seja destras, seja canhotas, aqui na descrição deste vídeo, no nosso canal no YouTube, no nosso site, no post completo desta execução e também no próprio post do Square Pincão. E também no final desse vídeo, no final dessa aula, eu deixo os links para vocês do que vocês precisam para tecer, tá joia? Bom, aqui eu venho já com 4 squares, olha, 1, 2, 3, 4 squares devidamente costurados e unidos pela bolinha central. Reparem que este formato já foi utilizado no tapete que foi feito com o Square Pincão. Então, aqui é uma cópia perfeita da união de 4 motivos, de 4 elementos de Square Pincão, feitos da mesma forma que nós utilizamos no tapete do Square Pincão, tá joia? Além deste formato já tecido, você vai precisar também, vou dobrar aqui, ó. Você vai precisar também de um quadrado perfeito já tecido também. A aula do quadrado perfeito também está no canal, todos os links estão da mesma forma listados nos mesmos locais que eu já comentei para vocês. Olha, esse quadrado perfeito pode ser feito da forma mais básica que nós o conhecemos, este formato, ou também com uma forma em ponto fantasia, com um efeito 3D, por exemplo. Eu optei pelo mais liso, mas você pode tecer em outro formato. Os outros formatos de quadrados perfeitos também estão no nosso canal. É só aí a gente listar e procurar que a gente encontra, tá joia? Olha, para esta execução, você vai precisar de um quadrado perfeito com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. 15 carreiras deverá ter o nosso quadrado perfeito. Mas o nosso quadrado tecido e unido com o Square Pincão, ele não tem o mesmo tamanho que o quadrado perfeito que nós trouxemos. Então, para isso, nós precisamos adaptar o tamanho deste square, que agora é um squarezão, né? Para que ele tenha o mesmo tamanho do quadrado perfeito, para que eu possa fazer a união das duas partes. E essa adaptação, para que a gente tenha esse mesmo tamanho, é feito com o mesmo formato do quadrado perfeito. Então, você deverá pensar o seguinte: ok, eu tenho este quadrado, o que eu devo fazer agora? Continuar as carreiras formando o mesmo desenho que o quadrado perfeito. Eu vou mostrar aqui embaixo, ó. O mesmo desenho que o quadrado perfeito tem. É a mesma coisa, é a mesma forma de tecer. Então, veja só, eu aqui já escolhi uma das extremidades, você vai fazer o mesmo, para iniciar essa adaptação para a gente obter o mesmo tamanho do quadrado perfeito que nós mostramos anteriormente aqui para vocês. Eu já tenho um pontinho aqui na minha agulha, tá? Nós vamos passar a agulha pela ponta, pela extremidade escolhida, vamos puxar uma laçadinha, vamos fazer um ponto baixo e vamos fazer assim, olha, 1 e 2 correntes para que nós possamos ter o que é a altura do ponto alto, porque o nosso quadrado perfeito, ele é totalmente feito em pontos altos, tá bom? Você vai laçar e vai continuar tecendo neste intervalo mais 2 pontos altos. Bom, como assim, mais 2? Eu não teci nenhum. É porque, na verdade, aquele ponto baixo com as 2 correntes está fazendo a vez de um ponto alto, né? Ele tem a altura do ponto alto, tá joia? Por isso que a gente usa essa maneira de falar em que a gente fala mais 2, porque, na verdade, os bloquinhos de pontos altos sempre vão totalizar 3, tá? Você vai fazer uma corrente de intercalamento, vai laçar. Na base, você vai contar 3 pontos. Então, 1, 2 e no terceiro ponto você vai passar a agulha e você vai iniciar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui você já está acompanhando o segundo e agora o terceiro. Olha lá. Percebe que é o mesmo bloquinho do quadrado perfeito? Aí a gente faz uma corrente, laça, conta na base. 1, 2, no terceiro ponto, minha gente. Faz de novo 3 bloquinhos.
3 bloquinhos não, 3 pontos altos para fazer um bloquinho, porque este é o terceiro bloquinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que vai ficando? Mais uma vez, uma corrente, laça, conta 3. 1, 2, no terceiro, a gente faz aqui, ó. 1, a gente faz 2 pontos altos e a gente faz 3 pontos altos. Olha lá, ó. Não tá igualzinho ao quadrado perfeito? Então, olha, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tecer por 2 carreiras, porque eu preciso de 2 para alcançar o mesmo tamanho que o quadrado perfeito que eu trouxe, que tem 15 carreiras no total, né? Então, eu vou tecer 2 carreiras desta forma, seguindo o mesmo esquema do quadrado perfeito, e aí eu volto, porque a gente já vai fazer a união das 2 partes. Lembrando, você não tem certeza de como que a gente faz o quadrado perfeito? Não tem problema. Os links estão no final desta aula, está também na descrição deste vídeo lá no YouTube, e está no post, que é completo no nosso site. Então, você tem como encontrar o link e também conhecer como fazer o quadrado perfeito. Veja, pessoal, que eu volto já com 2 carreiras, né? Olha só aqui, ó. 2 carreiras do quadrado perfeito tecidas ao redor do quadrado, né? Aonde nós costuramos o square pincão, tá bom? E aí a gente alcança o mesmo tamanho que o quadrado perfeito que a gente havia tecido. Então, são 15 carreiras aqui e 2 carreiras somente aqui. Olha, você vai fazer a costura utilizando a agulha de tapeceiro, tá bom? Eu aqui utilizo um cabo somente na costura, mas você percebe que a dobra, olha, a dobra do meu fio é dupla. Eu faço assim até um determinado ponto, que é para ficar mais rápido passar a agulha entre os pontos. E quando esta parte, que é um cabo somente, ela se esgota, eu simplesmente trago esta parte, onde passa a ser duplo, né? Eu trago mais para cima, me dando novamente mais cabo simples, porque eu costuro com um cabo somente, tá? A costura deve ser feita com parte do avesso coladinha na parte do avesso. As 2 partes que são externas ficam realmente para fora, tanto na parte da frente da peça quanto na parte de trás da peça. Nós vamos costurar 3 lados, deixando uma abertura, que é para vestir na almofada e também porque nós vamos fazer ali o fecho, tá? Bem, então para costurar, não tem nada de diferente em relação à costura dos próprios squares pincões. É a mesma coisa, é a mesma forma de costura que eu utilizo. Então aqui você vê que eu vou prender aqui meu fio, olha, eu vou pegar uma extremidade, tô passando aqui a minha agulha, né, na extremidade. Perceba, é um cabo só, tá vendo? É assim que a gente vai costurar. Eu faço um nozinho e depois eu vou lá e eu faço o arremate da forma certa, tá? Então, tendo lá preso de um lado, eu venho do outro lado na mesma posição. E eu passo a agulha de dentro para fora, pegando as 2 alcinhas do ponto, e eu trago o fio por completo. Do outro lado, o próximo ponto de dentro para fora, e eu trago o fio por completo. Volto para o outro lado, de dentro para fora, puxo meu fio completo. E assim, eu vou realizando a minha costura de modo que eu tenha 3 lados totalmente costurados e um lado em aberto, para que eu possa fazer a parte do fecho depois, tá bom? Pessoal, tendo feito então a costura dos 3 lados, então você vê 1, 2, 3 lados costurados e um aberto. Então, agora, a gente vai trabalhar o contorno da abertura. Então, aqui, tá? Você deverá estar com a parte da frente da peça voltada para você, a parte de trás da peça fica sobre a parte da frente, porque a gente vai trabalhar esse lado aqui, tá bom?
Eu tenho um ponto já na agulha e nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base no contorno todo da abertura. E depois nós vamos fazer as casas, porque aqui eu opto por utilizar botões. Aí fica a seu critério. Você pode usar botões, você pode pôr um zíper, não tem problema algum. Aqui serão botões, tá? Então, eu vou pegar a extremidade, a pontinha, olha, aqui é a frente. Eu começo deste lado, porque olha qual que é o intuito. Trabalhar a frente, o contorno todo. Trabalhar a parte de trás, o contorno todo. E voltar para a ponta, arrematando a minha primeira carreira de pontos baixos. Depois disso, trabalhando pela segunda carreira na parte da frente, eu faço as casas. Então, eu vou pôr aqui a minha agulha, vou passar aqui na extremidade, eu já tô aqui com um ponto, né? Vou pôr um ponto baixo na execução, olha lá, tá vendo? E a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Não tem mistério nenhum. Olha, a gente não vai diminuir o tamanho da abertura, tá? Então, é por isso que a gente tem que fazer um ponto para cada ponto, porque se nós não fizermos desta forma, haverá diminuição. Não é o que a gente quer neste caso, tá? Então, minha gente, olha, eu vou trabalhar aqui este meu contorno, né, dessa minha primeira carreira em pontos baixos. E quando eu chegar no final, eu volto, arremato com vocês o final da primeira carreira e a gente inicia a segunda carreira juntas. Olha, gente, eu volto com os botões já costurados. Eu fiz assim. Eu peguei 5 botões, 1, 2, 3, 4 e 5. E eu já costurei na parte de trás. É a parte do quadrado perfeito, tá? Eu estou aqui, olha, com o último ponto baixo tecido, aguardando eu passar a agulha pelo primeiro ponto baixo tecido, puxar uma laçada e arrematar. É o ponto baixíssimo. E eu encerro a primeira carreira. Por que que eu já trouxe costurados os botões? Porque eu aqui estou optando por fazer os botões, tá? Você pode, como eu já disse, utilizar, por exemplo, o zíper. Sem problema nenhum. Pode só costurar dos dois ladinhos e você tem o fecho pronto. No nosso caso aqui, que estamos com botões, eu vou precisar trabalhar agora as casas. Então, na parte da frente, então, veja, eu estou aqui, eu tenho aqui para trabalhar. Eu vou posicionar os meus pontos de modo que eu tenha cordões de correntes para poder dar a volta nestes botõezinhos que estão aqui atrás. Então, em um determinado intervalo de pontos na parte da frente, ao invés de tecer os pontos, eu tecerei cordõezinhos de correntes, tá bom? Vou fazer assim, olha, você vai acompanhar comigo o início desta carreira e o raciocínio que a gente tem que ter. Eu vou trabalhar com pontos altos nesta etapa. Então, eu começo a carreira com 1, 2 e 3 correntes, tá bom? Eu laço e nesta carreira, para cada ponto, eu farei um ponto alto. Porém, no intervalo de pontos que estão na mesma direção dos botões, e por isso eu já trouxe os botões costurados, porque fica muito mais fácil da gente ver. Nós vamos fazer o cordãozinho de correntes. Então, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Olha, você vê que eu tenho que seriam 4 pontos altos. Eu vou alargar aqui. Olha. Eu tenho mais
mais um ponto que eu posso fazer em ponto alto. Eu pularei 1 e eu pularei 2, farei o cordão de correntes no lugar deles e volto no terceiro para continuar a fazer os pontos altos. Até chegar novamente aqui, aonde mais uma vez a minha agulha, né, vai encontrar a direção do próximo botão. Então, olha lá, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Assim, olha lá. São 2 pontos que eu pulo na base, mas não são 2 correntes que eu faço. Por quê? Porque eu preciso ter certeza que o meu cordão de correntes consiga abraçar o botão que está aqui atrás. Eu vou fazer aqui 5 correntes. Se for muito, a gente diminui, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, laço. Pulo 1, 2, no terceiro ponto aqui, eu volto a fazer o ponto alto. Eu vou fazer aqui uma continuidade de 3 pontos altos, só para a gente ter aí uma noção do que vai acontecer. Lembrando que há um ponto alto para cada ponto de base, então não tem muito mistério, né? Ó, a gente vem aqui e a gente tem que abraçar esse botãozinho que está aqui atrás. Olha, abraçou. Tá vendo? E como eu estou fazendo pontos altos, fica bem vedado, bem fechado o intervalo de um lado e outro em relação aos botões, tá? Então, este é o formato que é a minha sugestão para quem for utilizar botões. Se você utilizar botões menores, o seu cordão de corrente será menor. Se você utilizar botões maiores, seu cordão de correntes precisará ser maior e o intervalo aqui na frente, que não recebe o ponto alto, também será maior. Tá joia? Vou fazer então a carreira por completo e volto aqui já já. Olha só como ficou ajeitada a coisa, ó, tá vendo? Todos eles aqui estão fechadinhos, né? E aí eu volto no final porque eu quero te mostrar o seguinte. 2 pontos antes de encerrar a carreira, você vai mudar um pouquinho a execução para você obter uma queda desta carreira aqui, porque é ponto alto. Então, automaticamente, ela ficou bem mais alta do que o que nós vamos fazer a seguir, que é o barrado. E para fazer o barrado, eu vou precisar estar aqui, olha, nesta base, tá vendo? Então, eu vou estar muito lá em cima para chegar nesta base. Então, eu vou trazer para a base o final da carreira. Então, ao invés de nos 2 últimos pontos da carreira eu tecer pontos altos, no penúltimo eu farei um meio ponto, ó, você tá vendo aqui que eu fiz o meio ponto, e no último ponto eu vou fazer o ponto baixo. E desta forma eu crio uma aproximação para fazer a próxima carreira, que é o que vai me permitir trabalhar os lados que foram costurados e aqui, a parte de cima também, para preparar a execução para receber realmente a carreira do barrado. Para fazer o barrado, nós vamos iniciar fazendo cordões de correntes que receberão os pontos fantasias deste barrado escolhido, que é um barrado que a gente já utilizou em várias outras peças, que eu gosto muito, acho uma coisa linda de viver. Então, como eu já tenho um ponto baixo na base, eu já inicio fazendo 1, 2 e 3 correntes. Eu dou o intervalo de espaço na base deste cordãozinho de 3 correntes. Olha lá, ó, tá conseguindo ver que eu venho com a agulha e deixo o intervalo acontecer? Eu passo a agulha ao redor daquele cordão que a gente utilizou para fazer a costura dos lados e nós vamos fazer um ponto baixo para prender este cordãozinho de 3 correntes. Viu só? Mais uma vez a gente vai fazer 1, 2 e 3 correntes. Você deixa mais uma vez o ponto, as correntes caírem na execução e ao redor do ponto de costura, você passa a agulha e faz um ponto baixo. Olha lá.
e faz 3 correntes. 1, 2 e 3. Deixa o cordão cair na execução, vem na base, dá a volta na costura e faz um ponto baixo. Perceberam? O contorno da nossa peça por completo recebe estes arquinhos de correntes para que nós possamos, na próxima carreira, iniciar o ponto fantasia. Pessoal, eu volto aqui estando na parte de cima, né, onde a gente tem o fecho, para eu poder te mostrar que nesta etapa a gente não vai fazer os pontos baixos que prendem os arquinhos de correntes na base da carreira, tá? A gente prende ao redor dos pontos baixos que foram feitos na carreira anterior à carreira das casas, tá joia? É a mesma coisa, só que ao invés de você dar a volta com a sua agulha na costura, você vai dar no ponto baixo. Então, aqui, olha, 1, 2 e 3 correntes, eu dou o intervalo, passo a agulha ao redor do ponto baixo, puxo a laçada e eu faço um ponto baixo da mesma forma que eu vinha fazendo no contorno por completo. Chegado ao final desta carreira, nós vamos iniciar, então, propriamente o nosso ponto fantasia do barrado. Você vai começar com 1, 2, 3 correntes, vai laçar e ao redor do seu arquinho de 3 correntes, você vai fazer aqui 4 pontos altos. Então, você vê o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Alargamos, passamos a agulha na terceira corrente, pegamos o ponto alargado e ajustamos e trazemos ali por dentro da corrente. Você tem um ponto pipoca. Você vai fazer 1, 2 e 3 correntes, vai laçar e no mesmo intervalo você vai fazer mais uma vez pontos altos. Só que agora são 5. Então, 2, agora 3, 4 e 5 pontos altos. Mais uma vez a gente alarga, passa a agulha no primeiro ponto, puxa o ponto alargado ajustado por dentro dele. Vamos fazer aqui uma corrente para travar, para eu poder alargar e te mostrar. Você tem aquele lequinho de pontos pipoca que nós utilizamos tanto no barrado do tapete do square pincão, como em tantas outras execuções que nós já fizemos. A gente aqui ajusta, faz uma corrente de intercalamento, laça, pula um pontinho de base e mais uma vez reinicia 5 pontos altos ao redor do arquinho de correntes. Minha gente, a carreira por completo a gente vai tecer desta forma. Então, aqui, deixa-me ver, eu tenho quantos? Eu tenho 4? 4, né? Aqui eu vou fazer o 5º ponto alto, eu vou encerrar este ponto pipoca aqui, olha. Passando a agulha no primeiro ponto, ajustando, trazendo por dentro, fazendo as 3 correntes de intercalamento. Reiniciando o ponto pipoca no mesmo arco. Tá vendo como é facinho? Ó, só um detalhe, tá? Você tem 3 correntes entre uma pipoca e outra do mesmo leque, e entre um leque e outro, você terá somente uma corrente. Tá joia? Vamos fazer, então, o contorno por completo desta forma. Olha lá, minha gente, a gente vai encerrar a carreira fazendo assim, olha, uma corrente, nós vamos laçar e nós vamos fazer sobre o ponto que fecha o ponto pipoca inicial, a gente vai fazer aqui um meio ponto, olha, a situação aqui, ó, tá? Quando a gente fecha dessa forma, é legal porque nós estamos na posição
exata de começarmos a próxima carreira. Então, deixa eu largar aqui e olha só como é que fica bem legal, né? Olha, o ponto pipoca, ele realmente, dá para vocês verem aí direitinho, né? Olha, ele realmente traz uma ideia bem bonita de acabamento, valoriza realmente a peça que a gente está tecendo, tá? Nós podemos tecer ainda uma continuidade de uma a 2 carreiras. Eu vou simplificar o acabamento fazendo as 2 carreiras em uma só, na verdade, tá? Então, a gente vai fazer assim, 1, 2 e 3 correntes que fazem a altura do ponto alto, uma corrente de intercalamento, então o total de 4 no início da carreira. Você laça e ao redor deste arco de correntes, nós vamos trabalhar um ponto pipoca. Então, aqui você vai acompanhar o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, agora o quarto e o quinto ponto alto. A gente alarga, passa a agulha pelo primeiro ponto, pega o ponto alargado, ajusta e traz por dentro do primeiro. Trava ele com uma corrente. Nesse intervalo, aonde você já tem na carreira anterior 2 pontos pipocas, então, neste intervalo, somente um ponto pipoca será feito, tá? Você vai fazer uma corrente de intercalamento, vai laçar, e entre um joguinho de 2 pontos pipocas e outro, na carreira anterior, você fez uma corrente. Você vai fazer ao redor desta corrente um ponto alto, você vai fazer 1, 2 e 3 correntes que serão transformadas em um ponto picô. Então, eu vou passar a agulha aqui na base, só que eu não vou fechar o ponto picô com um ponto baixíssimo, tá? Eu quero ele um pouquinho maior. Então, eu vou fechar com um ponto baixo. Eu vou laçar no mesmo intervalo. Vou fazer mais um ponto alto, faço uma corrente de intercalamento e no próximo arco, novamente um ponto pipoca. Então, aqui você já acompanha comigo o segundo ponto alto, agora você vê o terceiro, temos agora o quarto ponto alto e agora o quinto ponto alto da sequência. Vou pegar o primeiro ponto, puxar o ponto alargado ajustado por dentro do primeiro e eu travo sempre com uma corrente para ficar bem legal. Olha lá, ó. Então, agora você já tem uma repetição, onde você tem um leque com 2 pontos altos intercalados de um ponto picô. Lembrando que eu aqui fechei com um ponto baixo para que ele ficasse um pouquinho maior. E eu tenho um ponto pipoca. Sempre entre o pipoca e o leque, a gente vai ter uma corrente de intercalamento. E assim, a gente vai trabalhar repetidamente ao redor desta carreira por completo. E desta forma, né, que a gente está fazendo agora, nós temos somente mais esta carreira de acabamento, porque nós estamos simplificando, né, o ponto fantasia. Tá joia, minha gente? Eu vou fazer, então, o contorno por completo e eu volto aqui no final da carreira, porque para encerrar, ó, tá vendo aqui que a gente tinha feito o cordão de correntes? Então, para encerrar, a gente vai trabalhar juntos os pontos, tá bom? Eu já volto, então. Uma vez chegado ao final dessa carreira, nós vamos passar a agulha por a corrente que nós fizemos no início dessa carreira, vamos puxar aqui uma laçada e vamos arrematar com o ponto baixíssimo. Aqui, minha gente, nós cortamos o fio. Eu gosto de fazer o arremate da seguinte forma. Eu puxo o cabo totalmente para fora, então não existe nozinho, tá vendo? E aí, eu vou trançando este cabo de um lado para o outro, sempre trazendo de trás para frente e da frente para trás. Aqui, olha, até desfiou. Eu vou buscar esses pontinhos que ficaram desfiados. Espera aí, ó. Você vai ver que eu pego ele aqui e eu trago para trás, normalmente, ó. Tá vendo?
trago de novo para frente e mais uma vez, olha, eu volto para trás. E aí, com a cola de tecido, porque eu gosto muito de usar, eu ponho um pontinho. Aqui, nós vamos colocar um pontinho só de cola. Vamos esperar secar. E aí a gente consegue fazer aquele corte, ó, tá vendo? Que fica bem rente mesmo na peça. E fica aquele acabamento bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês a parte da frente, olha lá. Então agora vocês conseguem ver todas as uniões, todos os squares unidos. Vocês veem também a parte em que nós fizemos as carreiras do ponto, que usamos também no quadrado perfeito. E, claro, o nosso barrado fica lindo de viver com os pontos pipocas e os leques, né? Que a gente faz os pontos altos intercalados de picô. Minha gente, é claro que eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam e eu aguardo vocês aqui no nosso canal para as nossas próximas aulas. Até lá!